Bom, então agora a gente vai falar sobre o Doppler. O Doppler é uma das ferramentas mais importantes na avaliação ecocardiográfica, sem sombra de dúvida. E o Doppler, ele se baseia no princípio físico do efeito Doppler. E o que é isso? Resumidamente existe um emissor de ondas sonoras e um receptor e um observador dessas ondas sonoras. A depender de se aproxima ou se distancia desse observador, o observador percebe essas ondas sonoras de maneiras diferentes. Então, quando ele está se aproximando, é uma percepção, quando ele está se afastando, é outra percepção. Por que isso é importante? Para o Doppler, na ecocardiografia, isso é muito importante porque se viu para avaliar fluxos intracardíacos. É importante que você consegue, através do Doppler, avaliar a direção do fluxo, velocidades do fluxo. E a gente sabe que isso é muito importante, principalmente na avaliação de valvulopatias e doenças estruturais. Então percebam agora um exemplo prático de uma ambulância passando e percebam a tonalidade, o timbre da percepção do som, quando ela se aproxima ou quando ela se afasta. Então aqui com exemplo a gente percebeu que com o efeito Doppler nós temos um emissor de ondas sonoras e um observador dessas ondas sonoras. E a depender de se ele se aproxima ou se afasta do observador, a percepção é diferente. Então, se ele se aproxima, é um som mais agudo, é uma frequência mais alta. Se ele se afasta, é uma frequência mais baixa, é um som mais grave. Se o observador está parado, se o nosso bonequinho está parado, a emissão de onda sonora é meio que homogênea. A depender de como ele se movimenta, a gente vai ter uma percepção diferente. Então percebam, a ambulância se aproximando do nosso bonequinho, ele percebe que aquele som é mais agudo, uma frequência mais alta. Então ele já sabe que aquela ambulância está se aproximando. Quando essa ambulância se afasta, ele percebe uma onda sonora mais grave, uma frequência de som mais baixa, e aí ele percebe que essa ambulância está se afastando. Então, a partir daí, é o princípio do Doppler, do efeito Doppler. E agora, da parte prática, nós temos nosso bonequinho e a ambulância vai chegar. Percebam o som agudo, ela se aproximando. Depois percebam o som mais grave, ela se afastando. Isso é extremamente importante e é utilizado na nossa avaliação cardiográfica. Quando a gente vai falar de ecocardiograma, o efeito Doppler na ecocardiografia, nós falamos principalmente de 3 mecanismos: o Doppler pulsado, o Doppler contínuo e o Doppler colorido, que nada mais é do que uma variação do Doppler pulsado. Quando a gente fala de Doppler pulsado, o nome fala pulsado por quê? Porque ele emite pulsos de ultrassom. Ele emite pulsos de ultrassom, para de emitir esse pulso e aguarda o eco voltar. Então ele emite pulso, aguarda o eco voltar antes de emitir outro pulso. Então é um eco pulsado. E qual é a característica desse eco pulsado? O eco pulsado tem uma importância porque eu consigo delimitar e localizar o ponto de investigação. Então, a partir do meu aparelho de ultrassom, meu aparelho de ecocardiograma, eu consigo colocar o meu observador em um determinado ponto. Por exemplo, eu quero saber qual é a velocidade e qual é a direção de fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo. Eu coloco o meu observador, eu utilizo o meu cursor e coloco o meu observador na via de saída do ventrículo esquerdo. Ligo o Doppler pulsado, a partir disso ele vai me dizer naquele local da via de saída do ventrículo esquerdo qual é a direção do fluxo e a velocidade do fluxo. A partir de gráficos também eu posso analisar essas avaliações. Então o Doppler pulsado ele emite um pulso, espera, aguardar, retornar o eco, ok? Então a importância dele é que eu consigo avaliar locais específicos do meu ventrículo, do meu vaso. Então eu consigo direcionar a localização do ponto de investigação. Perfeito? Então observem que o Doppler pulsado tem algumas características. Ele emite um pulso e recebe o eco de volta. Em seguida, a depender da direção do fluxo, se o fluxo de hemácias se aproxima do transdutor, ele produz uma curva espectral com a cápsula, uma linha fina, em que o conteúdo não é rachurado, ele é um conteúdo vazio, certo? Se ele se aproxima do transdutor, a curva
se manifesta de forma positiva. Se ele se afasta, a curva é de maneira negativa. E ele, normalmente, as velocidades máximas que o Doppler pulsado consegue avaliar até 1,5 metros por segundo. Apesar dele ter a vantagem de você localizar o ponto de investigação, ele tem uma limitação de velocidade que ele consegue avaliar. Então percebam aqui que quando ele avalia a aproximação das hemácias, ele apresenta uma onda espectral positiva com fluxo laminar, em que o conteúdo, o interior, não é rachurado. Quando esse fluxo se afasta do nosso transdutor, ele emite ondas pulsadas e ele percebe a direção também do fluxo. Então, se ele se afasta do nosso transdutor, ele escreve uma curva negativa com as mesmas características, caso o fluxo seja laminar, em que existe uma linha mais espessa e o conteúdo não é rachurado. Lembrando, mais uma vez, que o Doppler pulsado tem a importância de avaliar um local específico do ventrículo ou do vaso. Em contrapartida, então aqui é mais um exemplo, o exemplo do Doppler. Aqui a gente está avaliando o vaso, o arco aórtico, a aorta descendente, e aqui existe o cursor do ecocardiograma. O fluxo está descendo, eu venho com o cursor, coloco na porção descendente da aorta descendente, e o que é que ele faz? Ele cria um gráfico espectral em que o conteúdo interior não é rachurado, não é tão rachurado, e o envelopamento pelo fluxo laminar é mais intenso. Então ele me mostra a velocidade naquele local da aorta e ele me localiza o direcionamento do fluxo, que é para baixo, se distanciando do transdutor. Em contrapartida, a gente vai avaliar o Doppler contínuo. Já o Doppler contínuo, o que caracteriza o Doppler contínuo é que o transdutor vai emitir o som ao mesmo tempo que alguns cristais estão emitindo ondas sonoras, alguns cristais simultaneamente estão preparados para receber também o eco já emitido. Então, continuamente ele emite e continuamente ele recebe esses feixes de ultrassom e de eco. Então, ele tem algumas características. Ele emite e recebe de forma simultânea vários feixes de ultrassom de forma simultânea. Percebam que também ele vai inscrever curvas e ondas no gráfico. Então ele emite e recebe ondas simultaneamente. Ele também produz gráficos espectrais. Ao contrário do Doppler pulsado, o interior é rachurado porque ele está avaliando milhares e milhares de hemácias e de fluxos ao mesmo tempo. A vantagem do Doppler contínuo. A vantagem é que ele consegue avaliar fluxos com maior velocidade, com velocidades maiores do que o Doppler pulsado. Por exemplo, se eu tenho uma estenose aórtica e eu boto um Doppler pulsado, existe uma turbulência, uma velocidade muito grande nessa estenose aórtica e faz com que o Doppler pulsado não consiga ver o ponto final, o final da curva. Pela própria característica do Doppler pulsado. Quando eu boto o Doppler contínuo, eu consigo avaliar toda a velocidade em todo o trajeto da válvula aórtica estenosada. Então a importância do Doppler contínuo é que eu consigo avaliar velocidades mais rápidas, velocidades maiores do que o Doppler pulsado. Em contrapartida, como ele é contínuo, eu não consigo colocar para ele avaliar em determinado local. Eu não consigo colocar que ele avalie só na válvula aórtica. Eu vou colocar o nosso cursor ecocardiográfico na válvula aórtica, mas ele vai avaliar as velocidades em todo aquele trajeto, independente de onde for. Então, por exemplo, se eu tenho uma obstrução dinâmica aqui no ventrículo esquerdo, uma válvula aórtica, eu tenho uma obstrução dinâmica aqui na via de saída, e eu tenho uma válvula aórtica também estenosada aqui, e eu boto um Doppler contínuo, eu não sei qual é a velocidade maior, se é na velocidade da válvula aórtica aqui para baixo, ou essa é nessa obstrução dinâmica da via de saída. Ele vê qualquer uma que tiver no trajeto do cursor dele. Certo? Também ele avalia se o fluxo é proximal, se ele se aproxima do transdutor, ele inscreve uma curva positiva, se ele se afasta, ele inscreve uma curva negativa, todas com essa característica de rachurado, certo? No seu interior.
E o importante é que ele não avalie o local, ele avalia todo o percurso, a velocidade no percurso todo do seu cursor. E percebam que ele avalia velocidades mais altas do que 1,5 metros por segundo. Então, em situações que eu preciso que existem velocidades mais altas do que 1,5 centímetros a 1,5 metros por segundo, o Doppler contínuo é mais adequado. E a gente parte para o Doppler pulsado, o Doppler colorido. O Doppler colorido, ou Color Doppler, ele se baseia em Doppler pulsado. É como eu tivesse nessa área de secção, eu utilizasse vários pontos de observação do Doppler pulsado. E qual é a importância do Doppler colorido? O Doppler colorido avalia o fluxo, como se comporta o fluxo dentro de alguma estrutura, principalmente a estrutura do coração, como é o caso da ecocardiografia. Se esse fluxo se organiza, se direciona ao transdutor, convencionalmente se declara que esse fluxo em direção ao transdutor tem uma cor vermelha. Se ele se afasta, o fluxo tem uma cor azul. Então é importante, não é que a cor vermelha é um sangue arterial e a cor azul é um sangue venoso. Não, nada disso. Se ele se aproxima, ele nada mais é do que uma representação gráfica convencionada de que todo o fluxo que se aproxima do transdutor é um fluxo vermelho e todo o fluxo que se afasta do transdutor é um fluxo azul. Então observem aqui, eu coloco aqui o Doppler colorido, o que se afasta é azul e o que está entrando, então átrio, ventrículo e válvula aórtica. O que está entrando do átrio para o ventrículo, então do átrio para o ventrículo é vermelho, está se aproximando do transdutor, e o que está saindo para a válvula aórtica é azul. Em algumas situações ocorre em que existe uma turbulência, um aumento de velocidade turbilhonado, e essa velocidade turbilhonada se caracteriza como um aspecto em mosaico, em que as características de azul e vermelho se perdem e aparecem cores amarelas, verdes, entremeadas aqui. Então, quando existe esse aspecto em mosaico, significa que existe uma turbulência, um aumento de velocidade turbilhonada muito grande nesse local. Então agora a gente finaliza a parte de Doppler e em seguida a gente vai discutir as técnicas de avaliação cardiológica, como é que a gente vai avaliar as incidências ecocardiográficas para obter as imagens